Fala galera da Ladem.com.br, tudo bom? Eu sou o professor Álvaro de Biologia e estamos aqui para seguir os nossos conhecimentos, nossos estudos da zoologia. Tranquilo? Antes de mais nada, curta este canal, curta esta videoaula e inscreva-se neste canal para você ficar sabendo de todas as novidades aí, beleza? Pessoal, olha só, nosso grupo agora que a gente vai estudar, o filo que a gente vai estudar agora é o filo dos anelídeos, ou filo anélida, tá? Nesse filo dos anelídeos a gente vai ver que existe as características muito semelhantes ao que a gente estudou ali nos moluscos, mas entre os anelídeos existe uma característica mais particular, que é ter o seu corpo segmentado, né? Por isso que a gente chama de anelídeos, porque o corpo é segmentado em anéis. Então vamos lá as características gerais, olha ali ó, simetria bilateral mantida desde que surgiu lá nos plateuminos, corpo anelado, aí ó, anelídeo segmentado, metamerizado, segmentado e metamerizado é a mesma coisa, são sinônimos. E aí a gente tem nos anelídeos esses dois principais, digamos assim, anéis, que é o prostômio e o pigídeo, tá? O prostômio é na parte da frente, né, onde a gente encontra a boca, e o pigídeo é o lado do fim, onde a gente vai encontrar ali o ânus. Então no prostômio a gente tem a boca e os órgãos sensoriais, né, alguns órgãos sensoriais, e no pigídeo lá a gente vai ter o fim ali onde se encontra o ânus, tá? São os dois anéis mais diferenciados, todos os outros anéis são todos semelhantes, com exceção do clitelo que a gente já vai ver, no caso da minhoca. São triblásticos, 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, beleza? Celomados, e aí eles têm aquele espaço entre a mesoderme, e são protostômios. Protostômios dá origem primeiro à boca. Então, nos anelídeos eles também são protostômios. O blastóporo vai dar origem à boca. Beleza? O habitat deles é terrestre e alguns deles são marinhos. A maioria dos marinhos são os poliquetos. Beleza? Então, olha só, essas aqui são as características gerais. Agora vamos ver um pouquinho da fisiologia desses animais. Sistema digestivo completo, e aí a gente vai encontrar nesses anelídeos papo e moela. Então aquele tubo digestivo vai ter o papo, onde armazena o alimento, a moela, onde tritura. E aí depois passa para o intestino, que é dividido em duas partes. A parte anterior do intestino, onde ocorre a digestão química, né, dos alimentos, produção de enzimas e tal. E a segunda parte, a parte posterior do intestino, onde vai ocorrer a absorção, né? Então vai passar o alimento lá e o animal vai absorver todos os nutrientes. Tranquilo? Sistema circulatório deles é fechado, e aí tem uma figurinha aqui mostrando o sistema circulatório fechado. Pessoal, o sistema circulatório fechado significa o quê? Que o sangue circula apenas por vasos sanguíneos. Então olha só, existem um monte de vasinhos. 2 vasos são bem importantes, os vasos dorsal e o vaso ventral, por onde passa o sangue. E entre os vasos existem pequenos vasinhos. E 5 deles aqui, ó, que estão representados nessa figura, vai aumentar aí o slide para te dar uma olhada melhor na figura. Esses 5 vasinhos ali onde está vendo parecem corações, né? São tipo como se fossem 5 corações, onde vai ser impulsionado esse sangue, tá? Então esses 5 menorzinhos que são mais laterais que você enxerga aí, é onde ocorre a impulsão de aperta, a contração, para que o sangue seja bombeado no corpo do anelídeo, beleza? Tudo tranquilo. Sistema respiratório cutâneo nas minhocas que são terrestres, né? Sanguessuga também é uma respiração cutânea. Aí a pele vai absorver os gases, né? O oxigênio e liberar o gás carbônico. E aí então a gente chama isso de uma respiração cutânea pela pele. Nos aquáticos, que são os poliquetos, brânquias. Tá? Então lembra que animal aquático que quer ficar 24 horas por dia embaixo da água, ele tem que ter brânquias, tá? Então a gente vai ver essas brânquias aí nos animais aquáticos. A excreção é por nefrídeos. Então eu vou ter regiões, né, nefrídeos, que vão fazer a filtração. Só que essa filtração ele vai pegar esse líquido para filtrar do nefrostoma. Então lá no nefrostoma vai ser eliminado todas as impurezas ou todas as substâncias que têm que ser excretadas pelo anelídeo da circulação, cai nesse nefrostoma, e aí tu vai ter nefrídeos que vão fazer essa filtração. São pequenos vasinhos que vão filtrar, retirar realmente os nutrientes e eliminar, liberar para o ambiente. Tranquilo?
O sistema nervoso ganglionar ventral, como a maioria dos invertebrados, então são gânglios e a gente vai ter esses gânglios, ramificações deles pelos anéis, né? Então tu vai ter vários gângliozinhos ali que vão captar todas as informações que são recebidas pelo anelídeo. Beleza? Tudo bem tranquilinho. Então vamos ver os grupos dos anelídeos. Os anelídeos, eles são classificados, ou as 3 classes que a gente estuda de anelídeos, eles são divididos de acordo com a quantidade de cerdas. Se você tem poucas cerdas, oligoquetos, oligo, pouco, quetos, cerdas. São animais com poucas cerdas. Tá, mas para que servem essas cerdas? Eu te digo, as cerdas servem para auxiliar na locomoção e até mesmo pode auxiliar na fixação no solo ou no substrato, né, no ambiente onde ele estiver. Então essas cerdas vão auxiliar. Nossa, mas eu já peguei minhoca lá, né, para pescar e tal, eu não vi essas cerdas. É que essas cerdas são estruturas muito pequenininhas, tá? Mas ele vai apresentar essas cerdas e ele vai auxiliar nessa fixação, até no movimento pelo seu esqueleto hidrostático, né? As minhocas, quando elas vão se contraindo lá para se movimentar, elas contraem seu esqueleto hidrostático. Vou de novo, que esqueleto hidrostático, ó, que bonito. Esse esqueleto hidrostático, não é difícil falar isso. Porra. Tá, vamos lá. O esqueleto hidrostático dos anelídeos, ele vai servir então para essa movimentação e ele vai acumular água, né? Por isso hidrostático no seu espaço que a gente chama de celoma, né? Então esse celoma, esse espaço que eles vão ter vai auxiliar também nessa movimentação. Ele vai ter células musculares para fazer essa contração para que a minhoca consiga se movimentar. Tranquilo? Tem um anel muito importante nas minhoquinhas, que é o clitelo, que é onde a gente encontra os órgãos sexuais. A maioria das minhoquinhas, né, vão ser então hermafroditas, ou seja, monóicas, porém farão a sua fecundação cruzada, né? Sempre trocando gametas entre o macho e entre um indivíduo e outro, né? Que aqui no caso não tem macho e fêmea, eles são monóicos. Beleza? A parte dos poliquetos, então poli, muitos, quetos, cerdas, e aí nós temos o nereis, que é uma minhoca, né? A minhoca d'água que a gente chama. Esse nereis, ele vai ter a sua respiração branquial, e essa respiração branquial vai ser graças a essa enorme quantidade de cerdas. Essas cerdas vão auxiliar para fazer essa respiração, tá? E aí vai formar essas brânquias externas aí. Beleza? Então, oligoquetos, poucas cerdas, poliquetos, muitas cerdas, e os araquetos, que são sem cerdas. Não, mentira, não é araqueto, tá? Mas o que é araqueto? Se você não sabe o que é araqueto, escreva araqueto no Google, você vai descobrir o que é. Desculpa fazer você pesquisar isso e descobrir o que é, mas você vai ter uma péssima descoberta, na real. Mas enfim, tá? Desculpa, perdão, mas é que araqueto é uma piadinha legal. Mas enfim, esvirudíneos são aqueles que não têm cerdas, né? Não apresentam cerdas no seu corpo, que é o caso da sanguessuga, né? Então tá aqui um desenho de uma sanguessugazinha bonitinha, e essa sanguessuga, ela tem uma particularidade, ela tem uma coisa muito legal. Na saliva, na boca, ela tem uma substância, né? Na sua saliva produz uma enzima, a hiruridase, que é dos virudíneos. Essa hiruridase, ela apresenta fatores anticoagulantes. Então por isso que a sanguessuga, por isso que ela vai lá, morde lá, fixa na pele, e aí ela começa a sugar o sangue da pessoa. E aí, né, por isso sanguessuga, e ela tem nessa saliva uma substância que vai impedir que o sangue coagule. Então por isso ela pode ficar vertendo teu sangue ali durante um tempão, ali, ficar se alimentando do seu sangue, né? Uma ectoparasita, então, no caso. Beleza? Então Hirudinea é a classe do filo dos anelídeos que não apresentam cerdas ou que não tem cerdas. Beleza? Meus queridos, então esse foi o filo dos anelídeos. Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer, e até a próxima aula. Tchau, tchau!